Bom dia, galerinha do sexto ano. Estou aqui para gravar o vídeo Dica do Prof para vocês, para falar da avaliação parcial 2. Essa avaliação ela tem 8 questões, todas são questões discursivas, vocês chamam assim de questões abertas, né? Você vai poder escrever as suas respostas ali, mostrar a sua análise e acertar, né? Como sempre. Eu vou falar a prova aqui para vocês, de forma que você já vai saber tudo que vai cair, vai acertar tudo e vai tirar boa nota. Vamos chutar o balde. Olha só, direto para a prova aqui, né, gente? Senão vocês vão ficar rindo do meu chapéu, o chapéu da minha filha que eu peguei emprestado. Olha o que que faz, que tem massa. Eu coloquei 2 textos logo no início da prova. Então você vai ter lá texto 1 e texto 2. Muita atenção, porque nas perguntas você vai ser direcionado a responder de acordo com cada texto. Pode ser que a pergunta seja feita assim. No texto 1, aí você vai ter que responder de acordo com o texto 1. Pode ser que a pergunta diga assim, no texto 2, aí você vai ter que responder de acordo com o texto 2. Um outro detalhe importante é que a pergunta de número 1, ela trata de uma semelhança entre os 2 textos. E olha que dica que vai agora. O primeiro texto é uma fábula muito conhecida de um escritor, um fabulista fantástico. Nós temos alguns para eu poder dar dica. Por exemplo, Esopo é um fabulista magnífico, lá da Grécia Antiga. O Jean de La Fontaine, um fabulista espetacular da França. Aqui no Brasil nós temos um coletor de fábulas e de contos maravilhoso, lá do Rio Grande do Norte, o Câmara Cascudo. Bom, não sei qual é, mas é um grande fabulista, pode não ser nenhum desses 3. E na sequência uma poetisa, aí vai a dica de ouro também. O texto 2 é dessa poeta, ela é a que eu mais gosto. É a minha amiga, ela é fantástica, ela é maravilhosa. Então, fique ligado, beleza? Posso dar mais uma dica sobre essa poeta, é do Rio de Janeiro. E aí tem uma pergunta sobre uma semelhança entre os 2 textos, entre o texto 1 e o texto 2, e eu estou te pedindo também para justificar a sua resposta. Então, responda, ponto. Justifique. Aí sua resposta ficará completa, combinado? A questão de número 2, você tem no seu caderno. Nós já fizemos assim, sabe aquele negócio que eu gosto muito? Eu faço um quadro e aí eu coloco. Por exemplo, aqui eu já sei o que está, vou ler a pergunta. Analise o substantivo dos 2 textos acima e complete adequadamente os quadros abaixo. Está igual no seu caderno. Está pedindo para retirar um exemplo de cada tipo de substantivo. Você tem que encontrar lá no texto um substantivo. Pode achar tanto no texto 1 quanto no texto 2, não tem problema. Você vai colocar um substantivo concreto, um substantivo abstrato, um simples, um composto, um primitivo e um derivado. Professor, eu preciso me lembrar de tudo isso, né? Essa classificação dos substantivos. Fácil. Aqui eu estou com o livro aqui pertinho de mim, lá na página 39, começam os conceitos do substantivo. Logo depois de uma tirinha do Maurício de Souza, que tem a Magali, com a amiga dela. E aí, nas páginas seguintes, página 40, 41, você tem a classificação de substantivos. Começa lá, ó, substantivos primitivos e derivados, lá na página 40, está lá no alto. Substantivos próprios e comuns, está na página 40 ainda. Substantivos concretos e abstratos na 41, assim como simples e composto. E mais, lá na página 42, no finalzinho, fala dos substantivos coletivos. Conversamos sobre eles, falamos tantos aí na sala de aula. Falamos do coletivo de montanhas, falamos do coletivo de ilhas, vários coletivos. Então, fique ligado, estude muito. Bora para a questão de número 3. Ó, na sequência aqui eu tenho uma dica do prof. E essa vocês vão curtir. Muito bonitinha a imagem que aparece aqui na dica do prof. É uma surpresa, vai acontecer aí sobre o livro Pequeno Príncipe. Vocês vão conhecer esse pessoal que está aqui na prova, tem a imagem deles. Antes da questão 3. A questão de número 3 é uma questão de interpretação. Interessante. Muitas vezes, para não ser repetitivo, nós colocamos algumas palavras no lugar, num processo chamado sinonímia, num processo chamado coesão. Veja bem, eu estou com o nosso livro aberto aqui na página 43, naquele texto da Cambaxirra. Digamos que eu não quisesse falar
Cambaxirra o tempo inteiro no texto. Aí eu diria assim, a Cambaxirra era saltitante e bonita. Ela era apenas um pássaro maravilhoso. Veja bem, quando eu disse ela, eu estou falando sobre quem? Sobre a Cambaxirra. Mas eu, para não ser repetitivo, coloquei o termo ela. Lá na questão de número 3, tem um pedacinho assim, eu vou ler um trechinho aqui, ó. Puxou-a para dentro. O termo a está grifado. Puxou-a. Está perguntando assim, quem é que está sendo referido ao dizer o termo a? Esse termo a está falando sobre quem? Voltar no texto com o dedo e muita atenção, muita leitura, porque está fácil demais. Fique ligado, hein? Para a questão de número 4, nós estamos tratando aqui da flexão do substantivo. Nós sabemos que os substantivos se flexionam em gênero, e os gêneros do substantivo são masculino e feminino. Eles se flexionam em número, o número dos substantivos são plural e singular. E eles se flexionam em grau, aumentativo ou diminutivo. Está te pedindo para identificar no texto 2 um substantivo flexionado em grau, um substantivo feminino, um substantivo masculino, um substantivo flexionado em número e que esteja no plural. Olha aí, as perguntas estão claras. Para isso, ó, livrinho na mão, tá lá ó, a partir do módulo 5, flexões dos substantivos. É só estudar. Começamos lá com um texto legal chamado A Carroça dos Cachorros, um texto do Lima Barreto. Muito top. Para a questão de número 5, está te pedindo para analisar uma tirinha. E importante, hein? A pergunta fala assim, a grande parte da ideia central da tirinha se dá ao redor de um substantivo derivado. Então, eu tenho que entender o que é o substantivo derivado. Para isso, está lá ó, no módulo 4. Tudo isso. Ah, chegou a hora, hein, gente? Chegou a hora de ganhar ponto de graça, porque as questões de número 6 e número 7, elas são sobre o livro Ber, volume 2. Nossa, que livro top. Esse livro é um problemão, ele está dando problema para as empresas de chocolate, porque eu indico o livro Ber antes da Páscoa, aí os alunos pedem o Ber volume 3 para a família de Páscoa, pedem o Ber volume 4, e só vai até o número 4, né? Eu li para vocês o número 1, e foi muito legal aquele momento de leitura ali. Vocês vão responder sobre o número 2, e é uma história muito chique, acontece um fenômeno mágico, né, com o Dimas, que é o amigo da Raven. O Dimas ficou diferente aí nessa história, você fique ligado, hein? Tem que ler com muita atenção. E um detalhe importante, hein? Vai ter uma linguagem utilizada pela Bianca Pinheiro, que é a escritora do livro. Eu vou ensinar essa linguagem para vocês. Ela está no final do livro Ber, volume 1, eu vou mostrar. E aí é um código, um jeito de escrever que ficou claro quando a Raven e o Dimas chegaram lá na Cidade das Charadas. Estava escrito tudo estranho, vocês se lembram? Nós vamos aprender a interpretar aquilo ali, a Bianca Pinheiro nos ensina. E eu vou mostrar na sala de aula. Bom, a questão de número 8 é sobre o livro O Pequeno Príncipe. Essa história magnífica. Muita gente pensa que é uma história infantil, né? Para criança muito pequenininha, mas é uma história já propícia para vocês, né? Nessa idade. Porque vocês entendem os elementos filosóficos que tem nesse livro, em diversas áreas, né? O pensamento crítico social, tudo isso está presente ali no Pequeno Príncipe. Vocês viram que ele sai passeando pela galáxia e vai conhecendo pessoas, normalmente adultos, né? Que trabalham em seus devidos planetas, mas que não tem muito sentido na vida. O Pequeno Príncipe sempre terminava essas visitas dizendo assim, os adultos são estranhos. A pessoa trabalha, e que hora que vive é a colocação que ele faz, né? Com algumas frases muito doces e muito bonitas, escritas aí pelo Antoine de Saint-Exupéry, escritor que vocês vão conhecer com a professora Kênia, vai ser um trabalho muito legal aprofundar nessa história fantástica. Eu coloquei uma imagem aqui na prova, para poder dar uma dica aí do que vem, tá falando assim, ó, esta é a caixa, o carneiro está dentro. O desenho que o aviador fez para o Pequeno Príncipe, que ele aceitou como carneiro, porque quando ele desenhava algo parecido com carneiro, o Pequeno Príncipe não aceitava, né? Falava que esse carneiro estava velho, coisas do tipo. Mas que história linda, né? A questão de número 8 tem letra A e letra B. A número 8, letra A, eu estou vendo que trata de algo já caminhando aqui para
para a reta final. A letra B, deixa eu ver se eu posso falar. Nossa, ela pega uma frase bonita. Essa frase até foi intertextualizada em um poema do Mário Quintana mais à frente. Mas eu não vou poder falar a frase aqui, senão o spoiler vai ser demais. E termina a prova com uma imagem aqui do Pequeno Príncipe, uma amiga gigantesca, uma grande amizade que o Pequeno Príncipe fez, dentre muitas, né? E o grande amor da vida dele, aquela rosa linda. Termina dizendo, leia muito, leia sempre. E é isso que eu desejo para vocês. Leia muito, leia sempre. Boa prova, sexto ano. Ó, tem trem legal aqui, ó. Tudo que é bom é feito de chocolate. Eu adoro chocolate. Boa. Bye, bye, turminha.